Uma boa noite a todos da cidade de Cajazeiras e cidades circunvizinhas. O nosso abraço fraternal e por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de fé e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Aflição, de O Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olhai por vós mesmos. João, capítulo 2, João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou recurso suscetável de arrojar-nos mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguimos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. O editorial desta semana diz respeito ao tema Aflições. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro 4,13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos.
As afeições desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma tarefa incansável, inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não perceba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecerdes o alheio, mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhes a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Mensagem de Esperança, em seu momento musical, apresenta o videoclipe com a música Paz pela Paz, com Nando Cordel. Pro
eu estarei com vocês. Sempre. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade. Sou cajazeirense. É espiritual, né, Costa? Ah, sim, sim. Ah, é esotérico. Que horas? Aberta, né? Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 96, 97, 98 e 99 e o tema é sobre diferentes ordens dos espíritos. Na questão 96, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. As ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Os espíritos de segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, tem poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria, a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Entende-se assim, então, os da terceira idade, da terceira categoria, perdão, são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema dessa semana é sobre solidão. O estudo divulgado há poucas semanas pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos revela que a solidão favorece o surgimento de doenças. Segundo a pesquisa, a solidão causa aumento de neurotransmissor neuropinefrina, responsável por um mecanismo conhecido como luta ou fuga, que comanda o corpo para deixá-lo mais apto a enfrentar situações de estresse. A norepinefrina pode estimular a produção de um tipo específico de célula, o monócito imaturo, que apresenta altos níveis de genes inflamatórios e baixos níveis de genes antivirais, o que se torna as pessoas solitárias mais sujeitas às inflamações
e seu sistema imunológico mais fraco, deixando-as mais suscetíveis às doenças causadas por bactérias e vírus. São informações da reportagem Solidão, muda a estrutura das células e pode causar doenças, divulgada em 10 de dezembro no site da revista Super Interessante. No livro O Homem Integral, da editora Leal, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles aborda a questão da solidão. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para o intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Destaca a benfeitora espiritual, recordando que enxameiam. Por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas convivências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada para deter-se em labores e benefícios de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo ou comunidade essencial do grupo receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio, que gostaria de fruir. A mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo o panegírico dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepultam os valores do idealismo sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se. O ideal é-lhe de vital importância, como o ar que respira. Acrescenta ela, lembrando, porém, que o silêncio, o isolamento espontâneo podem ser também saudáveis ao indivíduo, quando utilizados para reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. E conclui: o medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos, para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, a mais importante conquista do homem, conclama o amar-se e a valorizar-se e a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Possivelmente, o homem que caminha a sós e encontre mais sem solidão do que os outros que no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia, sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso, realização edificante onde quer que se esteja. Vamos aos comerciais, logo após a gente volta. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou.
abençoou. Cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade. Sou cajazeirense. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre indulgência. Muitas pessoas relutam em usar de indulgência. Usar da indulgência. O que é indulgência? Há quem negue a doação da indulgência, justificando que tal oferta pode converter-se em estímulo ao erro ou transformar-se em benignidade para com aquele que erra. A indulgência, porém, não pode ser considerada como equiescência para com o mal, antes, porém, qual terapêutica de profundidade que se inicia sem alarde, resultando em renovação e levantamento de forças de quem jaz sem esperança.
A indulgência para com as falhas alheias desperta o homem para o exame e a vigilância das próprias fraquezas. A indulgência dignifica o cristão e emula-o a passos mais expressivos, a atitudes mais decisivas nos empreendimentos da elevação espiritual a que se afervora. Nunca te negues à indulgência, seja qual for a circunstância e o gravame com que depares. O Grupo Espírita Os Sireneus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral. Estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e às terças-feiras, a partir das 18h30. Reuniões públicas doutrinárias às quintas-feiras, no horário das 20 horas. Além de fluidoterapia realizada às sextas-feiras, a partir das 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao quadro Notícias do Movimento Espírita, que traz como tema essa semana a novela, que se encerrou agora, Além do Tempo, que bateu recorde no horário. A novela Além do Tempo teve seu último capítulo levado ao ar no dia 15 de janeiro e bateu o recorde de audiência. Segundo dados obtidos pelo site TV Foco, o folhetim da mineira Elizabeth Jean obteve em seu último capítulo o melhor desempenho nas faixas das 18 horas em relação às novelas exibidas no mesmo horário nos últimos 2 anos. Além do Tempo, marcou 21,9 pontos em seu desfecho, com média final de 20 pontos, o que a posicionou à frente de 7 Vidas, 19 pontos, Boogie Woogie, 17 pontos, Meu Pedacinho de Chão, 18 pontos, e A Joia Rara, 18 pontos. A novela de Jean registrou a maior audiência desde Flor do Caribe, exibida em 2013, e que teve média geral de 21 pontos. Escrita por uma espiritualista, Além do Tempo, tratou de vários temas ligados ao espiritismo, como reencarnação, lei de causa e efeito e a importância do perdão para o espírito imortal. Para ver ou rever o último capítulo do folhetim, basta acessar globoplay.com.br. O Dica de Livros dessa semana vem diretamente do Boletim da SEI. Os Senhores do Mundo. E este livro foi pesquisado da reencarnação e o magnetizador, escritor profícuo com mais de 30 obras publicadas em português, inglês, francês e espanhol e até em húngaro. Hermínio Correia de Miranda também se dedicava à análise de biografias de vultos históricos. Buscava localizar possíveis conexões reencarnatórias entre elas, ou, como costumava dizer, descobrir diversas personalidades de uma mesma individualidade. Esse esforço resultou em algumas obras, enfeixadas na coleção Mecanismos Secretos da História, das quais apenas Guerrilheiros da Intolerância e As 7 Vidas de Fenelon foram publicadas, ambas com o selo da editora Lachetry. Os demais resultados desse empreendimento tinham sido dados como perdidos há muito pelo próprio professor Hermínio. Felizmente, em 2012, numa grata surpresa do destino, uma excursão a papéis antigos fez com que ele se deparasse com a cópia em carbono daquele que foi o primeiro desses trabalhos. Escrito em 1964, na realidade, um dos primeiros do consagrado autor. Bastante deteriorado pelo tempo, o material rapidamente foi encaminhado à Lachetry, passando por processo de restauração, digitação e depois revisão por parte de Hermínio, que não conseguiu reescrever algumas páginas que faltavam, pois regressou ao plano espiritual em julho de 2013.
Com o objetivo de sanar esse grave problema, a editora convidou Lígia Barbieri Amaral, uma das mais bem-sucedidas escritoras espíritas da atualidade, vizinha e grande amiga de Hermínio Miranda, que realizou com sua natural competência a árdua tarefa de pesquisar e escrever à maneira de Hermínio integralmente o primeiro capítulo desta obra e as 8 primeiras páginas do segundo capítulo. Esclarece a editora, na abertura do livro, frisando que todo o restante da obra e da própria lavra do saudoso escriba espírita. Foi assim que nasceu, até então, inédito, Os Senhores do Mundo, que traça um paralelo bastante provável entre as personalidades de Tutmés III, Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão Bonaparte, grandes generais da história. Com relação aos 2 últimos nomes, uma informação contida no livro Cartas e Crônicas, da editora FEB, psicografado por Chico Xavier e lançado em 1967, ou seja, 3 anos após a elaboração do livro de Hermínio, veio sanar quaisquer dúvidas. Na mensagem intitulada Kardec e Napoleão, Irmão X confirma a tese levantada por Hermínio em seu livro de 1964, o qual, vale recordar, só seria encontrado 48 anos depois de escrito. Napoleão, como dizia o benfeitor espiritual, naquela memorável obra, havia sido o imperador romano Júlio César, em encarnação pretérita. No final do livro, o editor Alexandre Rocha, amigo pessoal de Hermínio, faz uma descrição das encarnações pretéritas do saudoso pesquisador, com base em revelações a que Hermínio teve acesso nas reuniões mediúnicas e de regressão de memória que promovia. Os Senhores do Mundo, de Tutmés III a Napoleão Bonaparte, já está disponível nas livrarias, carregando consigo a expectativa de ser mais um grande sucesso literário do autor de Nossos Filhos São Espíritos, cuja tiragem ultrapassou 300 mil exemplares. O novo lançamento de Hermínio Miranda tem 336 páginas e os outros detalhes é só acessar o site www.lachatre.org.br. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos a apresentar mais um módulo do programa Mensagem de Esperança. E, amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, de harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode fazer a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, e o seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado,
pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, nos deparamos com os problemas do destino e da dor. Quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variedades reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem um norte seguro e confiável para seguirmos diante do rumo de dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação desse nosso amigo e orador e escritor espírita Raul Teixeira. O tema dessa semana é o medo das crianças. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. São tão bonitas as nossas crianças. Desde recém-nascidos, aprendemos a cultuar as nossas crianças como sendo as nossas joias. Nossas crianças, de fato, merecem essa assistência, esse carinho, essa atenção. Mas é curioso perceber que muitas vezes, desde cedo, muito cedo, elas apresentam os medos, os temores. E muito dificilmente nós nos damos conta desses medos, desses temores, por que disso existir. Por que é que nossas crianças têm medo? Medos os mais variados. Há crianças que não ficam no quarto escuro de jeito nenhum. As mães precisam colocar aquelas lâmpadazinhas de baixa intensidade para que a criança tenha a segurança de que estão no ambiente iluminado, ainda que parcamente. É muito interessante perceber isto, porque dentro das famílias são poucos os pais que dão atenção a esses medos infantis. Muitas vezes atribuem que seja falta de vergonha da criança, que seja mimo demais da criança. Cada um diz uma coisa, mas pode ser que haja mimo, pode ser que haja a sem-vergonhice da criança para ficar junto com a mãe. No entanto, é importantíssimo que olhemos os medos da criança com um olhar mais psicológico. Por que é que ela tem medo? Se nunca lhe pusemos medo, se nunca impusemos medo aos nossos filhos, de onde é que vêm esses medos? Jamais lhes falamos alguma coisa que pudesse impor-lhe qualquer medo. Então vale a pena pensar que nossas crianças, nossos filhos, são espíritos. Sim, nossos filhos são espíritos. E como espíritos eles agem, como espíritos eles procedem. E porque nós somos espiritualistas e acreditamos que nossos filhos sejam espíritos, muitas vezes é necessário entender que eles vieram de alguma região espiritual para a Terra, para o nosso encontro. São almas ligadas a nós, de passado próximo ou de passado remoto, ou que estão no contato conosco por primeira vez, mas são espíritos. Muitas entidades espirituais ficam retidas nessas regiões do além durante muito tempo. Algumas atravessando dificuldades em função das vidas pretéritas, outras com menos problemas em função da vida passada. E, naturalmente, quando pensamos nisso, poderemos cogitar se esse medo expresso por nossa criança
não vêm dessas experiências no além, antes de que chegassem à Terra. E deste modo, vale a pena que nós não imponhamos à criança essa resistência ao medo. Se por acaso ela estiver apresentando medo de escuridão, não lhe obriguemos a ficar no lugar escuro. Poderemos criar-lhe um trauma de difíceis consequências para o seu futuro. Será importantíssimo que nós trabalhemos para que ela fique bem. E como falamos, as mães colocarem uma lâmpadazinha de baixa intensidade para que a criança se sinta confortável. Às vezes ela acorda chorando e os pais imaginam que seja a manha para ir para a cama do casal. Pode ser que seja. Mas como não teremos certeza, enquanto essa certeza não tivermos, vamos atender a nossa criança. Não haverá nenhum problema que ela fique um pouco junto de nós. E quando ela durma, quando ela se acalme, nós a levaremos para a sua caminha de novo. Há muitas crianças que sofrem pesadelos, tanto quanto os adultos sofremos pesadelos. E desse modo, como elas não sabem dizer, elas poderão dizer que viram bichos, que viram monstros. E nós, se não tivermos essa sensibilidade, estaremos criando um problema muito mais sério, muito mais grave para os nossos filhos do que se nós estivermos lhe dando agasalho. Medos em crianças precisam ser analisados, porque, afinal de contas, nossos filhos são espíritos. E, como espíritos, carregam as pressões do seu passado, de sua vida anterior a essa, ou de suas vidas anteriores a essa. E por causa dessa pressão, tudo pode acontecer. Antigos adversários que as acompanham. Seres da família e que ela, não tendo consciência, poderá assustar-se ao vê-los no seu desprendimento pelo sono. Daí então, vamos conversar com a nossa criança. Trabalhar para que se lhe diminua a intensidade do medo. Mostrar para ela que não há razão de ter medo. Por quê? Porque ela está dentro de casa, junto do papai, junto da mamãe, junto aos irmãos. Mas não vamos menosprezar essa reação que a nossa criança possa apresentar de medo, de pavor, em muitas ocasiões. Afinal de contas, nós precisamos agasalhar com carinho os nossos filhos. Falamos desse modo, desse cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, exatamente pela condição psicológica dos nossos pequenos. É importante, porém, que não seja obra dos pais ou dos adultos colocar medo nas crianças. É muito comum, na tentativa de abolir determinado comportamento da criança, que os pais lhe imponham medos. Medos do papão, do bicho-papão, para fazê-las dormir. Às vezes, as mães, com intenções as mais variadas, colocam nos seus filhos medos do velho, do guarda, da polícia, medo do preto, medo da mulher, medo completamente irracional. As crianças não têm ainda condições de discernir. Elas não conseguem ainda avaliar o que significa isto, que seus pais ou que um adulto lhes esteja dizendo. E ela então se perturba, se amofina, se apoquenta, sem saber como sair dessa situação. Nós criamos na mente infantil esses quadros dantescos que na imaginação criativa da criança ganham uma forma inusitada, uma extensão inimaginável e uma intensidade brutal. Quantas e quantas vezes
Problemas sérios que acompanharão a criatura até a idade adulta nasceram nesses medos na infância. Dessa maneira, vale a pena ter muito cuidado com os medos de nossas crianças. Às vezes elas apresentam medos de determinados bichos. Medo de aranha, medo de barata, bichos que aparecem em casa. Medo da lagartixa, tanto quanto seja possível. Se seus pais também não forem dotados desse mesmo medo, poderão mostrar para a criança que esses são animais inofensivos. Deverão ensinar a elas a ter cuidados, porque pode ser animal que traga algum tipo de enfermidade pelos lugares por onde passeiam. Como nós aprendemos a espantar as moscas, porque elas pousam em qualquer lugar, os mosquitos. Então, muitas vezes será necessário ensinar a criança a respeito da questão higiênica, porque é que não temos determinados tipos de animais na nossa convivência. Mas não porque eles devam ter medo, não porque os pequenos devam temer isto, mas o cuidado, ensinar. Sempre que ensinamos, nós libertamos a criança. Quando deixamos de ensinar, a criança fica escrava do medo irracional. Quantos adultos inseguros não ficam em casa sozinhos? Jamais. Não saem à rua sozinhos? Jamais. Não viajam? Jamais a sós. E quando nós vamos buscar as razões disso, as raízes de tudo isto, as raízes se encontram nos medos que lhes foram inculcados na infância. É tão importante uma vida sem medo, mas com cuidados. Não temos medo de escuridão, mas sabemos que não devemos passar por lugares inóspitos, escuros, em determinados horários, porque há pessoas de má índole que muitas vezes querem pregar sustos ou criar problemas graves, um assalto, um furto. Então nós estamos raciocinando. Não é o medo do escuro pelo escuro. É a preocupação de que há criaturas que se valem da escuridão para causar transtorno a outras pessoas. Não fugiremos de determinados insetos por causa do medo que tenhamos deles, mas por sabermos conscientemente o tipo de problemas que eles nos possam trazer. Então, com isso, a nossa criança se desenvolve, ela aprende, ela cresce, e nós ficamos felizes por não criarmos filhos, por não influenciarmos crianças a partir do medo. É tão bom a gente não ter medo. É tão bom nós termos coragem de fazer as coisas, de viver as circunstâncias, de enfrentar desafios novos. É tão importante, é tão bom. E vale lembrar Jesus, quando, no momento em que os discípulos estavam apavorados, após a sua crucificação, e ninguém sabia dele, e todos sentiam falta dele. Ei-lo que surge, e ao se dirigir aos discípulos, os saúda dizendo: sou eu, não temais. A partir dessa presença de Jesus em nossa vida, não temos nada a temer. Então vamos passar Jesus de todas as maneiras para as vidas das nossas crianças, para a vida dos nossos filhos. E foi Ele mesmo que nos propôs: deixai que venham a minhas crianças, não as detenhais. É tão importante que a partir da lucidez com que ensinamos as crianças a viver, da nobreza com que permitamos nossos pequenos cresçam, aproximá-los de Jesus, dos ensinos do Mestre. E a partir daí, teremos a certeza de que eles crescerão saudáveis, corajosos positivamente, audaciosos no bem, criando doravante o mundo novo que todos nós aguardamos.